Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. E no vídeo de hoje falaremos sobre Avatar, O Caminho da Água. Filme que estreou já tem um mês mais ou menos. Eu demorei um pouquinho para assistir, mas esse fim de semana consegui assistir o filme. Vou dar aqui as minhas impressões, vou tentar não dar spoiler de nada, tá? Esse é um vídeo sem spoiler. Mas acredito que, na minha opinião, o saldo foi positivo. Mas a gente vai fazer essas considerações daqui a pouco, depois do seu like, que ajuda muito aqui o canal. Comente, compartilhe, me fale se vocês estão gostando dessa continuação do filme. Já deve ter uns 12 ou 11 anos que foi lançado. Então é bastante tempo. Me fala aí o que vocês acharam. Então, bora pro vídeo. Então, galera, o filme já tem um início praticamente automático do que aconteceu no primeiro, né? Apesar de, para nós, aqui no mundo real, ter se passado mais de 10 anos, no filme passou-se pouquíssimo tempo. Eles aprofundam um pouco mais da cultura do povo da floresta, que é o nosso personagem, os personagens principais fazem parte, né? E agora eles constituíram uma família. Eles conseguiram construir uma família, coisa que aparece no trailer, tá? Não é um spoiler, não. Isso já tá no trailer, é fácil de notar. Eles têm alguns filhos, 2 são adotivos, né? Não são biológicos, mas eles têm uma boa dinâmica de família. Existe uma certa desconfiança com relação ao personagem, um certo grau de preconceito, que é um dos pontos do filme. O preconceito, nesse caso, étnico, principalmente. E a história ela vai se desenvolvendo. Eles, do primeiro filme para o segundo, para quem não se lembra, todos os personagens do povo da floresta conseguiram derrotar os humanos e mandá-los embora, exceto alguns. Alguns permaneceram em Pandora. Só que as coisas mudam um pouco, né? A gente viu nos trailers, existem outros humanos agora no planeta. E isso vai gerar uma baita de repercussão, vai dar um problemão, vai um problemão daqueles. A situação vai ficando cada vez pior e eles acabam tendo que até mesmo se exilar em determinado momento, procurar um outro povo para poder viver. São os Metkayina, que é o povo da água, que, bom, faz jus ao próprio nome, né? O Caminho da Água. E ali eles também sofrem com um certo grau de preconceito, porque existe uma questão de não misturar, sabe? Não se misturar. Existe esse certo grau de preconceito entre o próprio povo do planeta, que nada mais é que um reflexo do que acontece no nosso mundo. Todos somos seres humanos, mas existe preconceito. Todos, apesar de termos um tom de pele parecido, diferente até, em alguns casos parecido, o olho diferente, mas somos todos seres humanos, moramos no mesmo planeta. E em Pandora não é tão diferente assim. Existe esse preconceito étnico, racial entre eles. Mas as coisas vão caminhando para que aconteçam algumas melhoras. E nesse caso, nós vamos ver o retorno de alguns personagens, no caso não só dos personagens principais, mas até mesmo de vilões. Eles chegam a retornar, não da mesma forma, né? Isso é explicado no filme, eu não vou dizer exatamente como foi. E honestamente eu gostei dessa modificação. Ah, mas é repetição do personagem. Não é repetição. Pode acreditar, não é. Não é repetição, não tem aquela coisa de, não, o mesmo personagem que tá ali, pô, é chato. Não, não fica chato. Na verdade, eu achei bem interessante. Esse personagem especificamente, ele tem umas diferenças do outro. É bem curiosa e bem curioso isso. Bem curiosa essa mudança que o
James Cameron fez, porque pra mim soou muito bem. E não sei, cara, mas tenho a impressão de que as coisas vão mudar bastante pro próximo filme. Mas é claro que vamos manter aqui uma linha, né? Além dessa parte da história, existe o desenvolvimento também dos personagens, tá? Do vínculo familiar. Mantendo a família do Jake, especificamente. A relação dele com a esposa. Existem vários momentos em que eles discutem. São discussões até bem acaloradas, porque são problemas críticos, as situações difíceis, decisões difíceis de serem tomadas, decisões de vida e morte. É algo que, assim, afeta muito diretamente a família e pode causar catástrofes, de certo modo, tragédias, de certo modo, né? Mas isso não deixa o filme ruim, muito pelo contrário. Isso dá um tom de realidade. Para um filme muito fantástico, ele tem muitos tons de realidade. Com relação aos filhos, né? O mais velho tende a ser o mais responsável dos três filhos biológicos do Jake e da esposa dele. E esses três, o do meio é o mais rebelde. A mais nova é uma criancinha ainda, tá meio que se formando. Ela meio que quer se divertir na vida, então é aquele pensamento infantil mesmo. E é bem legal até, porque eles botam uma criança dentro de uma situação de conflito, ela demonstra muito medo, ela tem uns momentos também de certo grau de coragem, mas é uma criança ainda, ela tem toda aquela nuance de infantil mesmo. Gostei da personagem assim. Agora, os outros personagens que são adolescentes, esses aí, rapaz. Tem momentos que você realmente olha, caramba, o cara fez um negócio legal, mas tem hora que você passa raiva. Mas, realmente, é um adolescente. São adolescentes, eles estão em formação ainda, estão se descobrindo como pessoas. Então, dá pra entender que eles acabam fazendo um monte de bobagem por impulso. E é um comum mesmo, é real, não tem muito o que se fazer, porque no mundo real também é assim. Muitos adolescentes acabam agindo por impulso e fazendo um monte de bobagem, tomando decisões erradas e arcam com as consequências. Algumas até que ajudam, outras nem tanto. Mas eu não vou contar muito mais do que isso. Os personagens eles conseguem ter um bom desenvolvimento, particularmente o filho do meio. Esse é o que, na minha opinião, teve o maior desenvolvimento, no caso dos filhos biológicos do Jake. Por que eu estou citando assim de maneira separada, né? Apesar de eles serem uma família? Porque esse menino em específico, ele tem um ar mais rebelde. Mas isso acaba mudando um pouco com o passar do tempo. Você vê que ele começa a evoluir nesse sentido. Ele começa a ficar um pouco mais maduro. Apesar de ainda ter a impulsividade, alguns atos impulsivos têm uma certa coerência. De impulsividade torna-se mais iniciativa, sabe? Torna-se iniciativa. Agora, os outros dois filhos, que não são biológicos, né? Que é a Kiri e o Spider, eles têm um ponto muito importante ali também. Kiri, ela é filha da Doutora Grace. Só que não se sabe como ela surgiu de certo modo, né? Não se tem certeza de como isso aconteceu ainda, mas existem teorias rolando por aí. Mas, enfim, talvez eu faça um vídeo com spoilers e aí a gente fale mais sobre esse assunto. Já o Spider, ele é uma criança humana, tá? Ele não tem um avatar, ele é realmente humano, 100% humano. Ele mora com o Jake e a família dele, porque ele realmente gosta de viver com eles. Ele meio que ficou, é a única criança que ficou, porque ele não podia fazer
o trajeto de volta para a Terra. Então ele ficou lá e ele é filho do comandante, acho que é Quaritch. Eu sempre tenho dificuldade de falar o nome desse cara. Mas ele é filho desse cara, foi o vilão até do primeiro filme. E ele acabou se afeiçoando muito à família do Jake, eles têm uma boa relação com os filhos, eles se tornam irmãos mesmo, eles se protegem, eles se ajudam, eles brincam, se zoam. Realmente é uma boa dinâmica de família. E ele é meio que o ponto ali que tá meio que balançando, sabe? Ele é humano, mas ele se afeiçoa mais aos habitantes de Pandora, porque ele foi criado ali. Então ele entende mais a cultura de Pandora do que da cultura humana. Mas ele compreende também a cultura humana, mas ele prefere ficar com esses habitantes que, para ele, são a família dele. Ele se identifica melhor. E, assim, apesar dele ter uma limitação física também, afinal, todos os habitantes de Pandora são muito maiores, mais rápidos, mais fortes do que ele não se deixa abalar por isso. Ele continua tentando seguir em frente, tentando ser mais forte, mais resistente, tentando ajudar a família da melhor forma. Então, só essa parte da dinâmica familiar já toma bastante do filme. Tá? O filme tem umas 3 horas e pouca, e tem muito desse desenvolvimento, da interação deles também com o povo da água, como eles se comportam, como eles começam a aprender sobre os costumes deles. Assim, na minha opinião, tá? Minha humilde opinião, eu não achei isso uma coisa ruim. Pra mim, valeu muito a pena. Porque você conhece mais da cultura do planeta, né, de outros povos do planeta. Você começa a ver os choques dessas pequenas diferenças, né, de um povo para o outro, de Mescaína, que são o povo da água, com o povo da floresta, que tem as diferenças físicas, né? Um é azul, o outro é verde, água, os olhos são diferentes, até a cauda também é diferente, mas eles têm essas pequenas diferenças físicas e até culturais com relação aos animais que eles interagem, né? Mas eles ainda assim são do mesmo planeta, são o mesmo povo, de certo modo, a mesma raça, e eles têm esses choques. E na minha opinião isso foi bem interessante, foi bem legal. Gostei muito do que o diretor fez. Ademais, né, a própria parte da narrativa eu gostei, apesar dela ser um pouco lenta em certo modo, né? Ela demora um pouco a engatar, né? Não é como um filme de ação padrão. As coisas vão desenvolvendo bem devagarzinho até chegar num determinado clímax. E a outra parte que, na minha opinião, foi impecável é o CGI. O CGI está impecável. Olha, eu assisti em 3D. Tá? Assisti em 3D. E pra mim valeu a pena. Eu vou ser sincero. Eu gosto muito de ver filme 2D. Eu prefiro ver filmes 2D. Filmes 3D pra mim geralmente me incomodam mais. Mas nesse caso, valeu a pena. Foi um baita filme. O filme tá lindo. Ele simplesmente está lindo. Se você pegar os momentos de transição, né, do dia pra noite, cara, tá fantástico. Na minha opinião, tá fantástico. Se você não assistiu o filme ainda, aproveite, vá assistir porque vai valer a pena. Você não vai perder seu tempo, não vai ser perda de tempo. É um baita de um filme. Tem momentos em que você se diverte muito, que você passa a raiva. O filme realmente trabalha todas essas nuances de emoções e é muito, muito bom. Na minha opinião, foi muito bom. Olha, como eu comecei assistindo esse filme em 2023, meu primeiro filme no cinema, tá? Eu digo que comecei muito bem esse ano. Eu daria 9.4. 9.4. Porque assim, The Batman pra mim foi o melhor de todos até hoje, né? De 2022 para 2023. Mas como estamos falando de 2023,
ele leva nota 9.4. Pra mim, tá ótimo. Sinceramente. Então, se você ainda não assistiu, vá lá assistir, confira e me fale o que vocês acharam. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falei aqui mais sincero e mais simples possível da minha experiência com o Avatar, o Caminho da Água. Me dizem o que vocês acharam do filme, ou até mesmo o que vocês esperam da sequência, porque sim, vai ter uma sequência. O diretor James Cameron já falou que teremos uma sequência, e diferente desses dois filmes em que tivemos dois povos mais bonzinhos, né? Vamos botar assim. No próximo filme o povo não vai ser tão legal, não. Parece que, acho que o nome do povo é Povo das Cinzas. Então eles tendem a ser mais agressivos, né? Pelo que o próprio diretor mencionou. Então, é esperar para ver. Mas acredito que vai ser um ótimo filme também. E conto aqui com a ajuda de vocês para que a gente venha bater mais papo sobre filmes aqui no canal. E deixem nos comentários o que vocês querem saber mais sobre outros filmes, por exemplo, e o que vocês acharam desse filme, para quem já assistiu. Beleza? Não se esqueça do seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, que ajuda muito o canal também. Um forte abraço, a gente se vê na próxima e bons filmes para todos nós. Valeu!